A igreja será arrebatada, que nós ouvimos agora nos louvores, né? Nós não estamos transmitindo os louvores, nós vamos falar só a palavra, porque está tendo muito problema com direitos autorais. Então, a gente está louvando normalmente, mas deixa só a palavra no vídeo. Né? Que Deus nos perdoe, né? Mas que isso é conforme a lei do homem, nesse caso, nós não temos outra saída. Mas que Deus continua nos abençoando do mesmo jeito. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. A pastora estava lendo aqui na leitura inicial, né, que não foi para vocês, ela falou 2 Reis, capítulo 6, e estava falando do profeta Eliseu, né, o povo estava atacando, né, os sírios estavam atacando Israel, e Eliseu pediu a Deus que cegasse todos os soldados contrários, né? E os soldados foram todos cegados. E ele encaminhou esse povo até o meio da cidade de Samaria. E quando chegou lá, ele pediu para Deus libertar a visão de novo. E os soldados sírios abriram os olhos e eles estavam cercados no meio de Samaria, podiam ser mortos. Inclusive o rei falou, podemos matá-lo, Senhor? Pediu para Eliseu. Eliseu falou, não, vocês não podem matar, porque quem deu a vitória foi Deus, não foi vocês que lutaram. Olha que coisa, né? E o que eles fizeram nesse momento, né? Eles fizeram um banquete e colocaram todos os soldados inimigos para comer junto com eles. E depois liberaram eles para ir embora para a casa deles. E com isso eles conseguiram, né, ser poupados ali, não houve guerra, não houve nada. Pena que logo depois, né, o Ben-Hadad, né, rei da Síria, mobilizou todo o exército contra Samaria e foi todo um cerco que a gente encontra numa outra hora. Mas o importante é ver, né, que Deus atendeu o profeta, né, para cegar os soldados, depois para liberar, e o profeta teve a competência, né, a capacidade de falar para o pessoal, não mata ninguém, não, vamos dar uma comida para eles ainda. Eles foram satisfeitos ali, e depois foram todos embora, felizes, e ficando do lado do inimigo, no caso, né? Não durou muito tempo, mas é isso que Deus espera de nós, que a gente também perdoe e ande com os nossos inimigos. Não é fácil, não é fácil. Eu imagino aquele povo comendo junto com aqueles soldados que tinham matado o irmão deles, o pai deles, o filho deles, e eles sentados na mesma mesa e comendo junto. Mas eles fizeram o que Deus mandou. Glória a Deus por isso, né? Eu quis complementar a história só para não ficar só naquele pedaço que ela leu, que foi bom, mas faltou alguma coisa a mais ali. Mas glória a Deus por isso. Vamos falar de dízimos e ofertas rapidamente, né? Nós estamos com o Pix na tela, tem o QR Code, e o Pix, né? Se quiser ajudar a nossa igreja, nós somos uma igreja pequena, estamos tentando fazer a obra do Senhor, né? Fazemos o que dá, do jeito que dá, e queremos abençoar as pessoas da melhor maneira possível. Não conseguimos fazer muita coisa, mas nós estamos sempre lutando e tentando. Que Deus abra as portas, os caminhos para que nós possamos chegar.
Pega sua oferta, seu dízimo na mão agora, vamos fazer uma oração, né? E a gente consagra ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta, nosso dízimo, todos aqueles que puderem ajudar, ofertar, fazendo essa doação de alguma maneira, se estão aqui na igreja ou mesmo fora, se quiserem ajudar, que Deus os abençoe e dê a bênção da prosperidade para que possam, que aqueles que estão desempregados, encontrar um emprego, aqueles que estão doentes, sejam curados, aqueles que estão endividados, consigam pagar as suas contas e aprendam a gastar da maneira correta, Senhor. Obrigado por tudo, louvado seja o Teu santo nome. Amém. Vamos ofertar. Eu quero falar com vocês, está lá em Provérbios, capítulo 30. No versículo 5 até o 9. E eu coloquei aqui uma indagação, né? Será que Deus ama os ricos e os pobres também? Ou será que Ele só ama o pobre? Porque o que a gente escuta, né? A gente escuta em muitos lugares que a gente precisa ser pobre, a gente precisa se fazer pobre, a gente precisa que Deus só vê o pobre, que Jesus ajudava o pobre, que Jesus estava do lado do pobre. Então, o rico não tem vez, né? Que o rico, Provérbio 30, não passava nem no buraco da agulha, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico. Então, vamos ver o que diz a palavra do Senhor em tudo isso, né? A Provérbios capítulo 30, versículo 5 até o 9, fala assim a palavra, né? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, coloque na minha boca agora as tuas palavras, Senhor, que o teu servo quer repetir aquilo que o Senhor quer dar de ensinamento para nós. Obrigado, Jesus. Louvado seja. Muito bem. Quem escreveu esse provérbio, diz a Bíblia, né, que foi Agur. E ele teve uma compreensão, né, uma visão, especialmente se considerarmos que sua motivação era honrar ao Senhor. E ele orou, né, essa parte que nós acabamos de ler, no versículo 8 e 9, né, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Por quê? Né, ele confirma, né? Se eu tiver demais, eu posso negar a Deus e deixar de adorá-lo, né? E falar, a hora que o Senhor apareceu, eu vou falar: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Né? E se eu ficar muito pobre, eu posso vir a roubar e desonrar o nome de Deus. Então, o que Agur pediu? Para ficar no meio. Tem que ter o suficiente para viver bem. É o que nós devemos pedir. Muitas vezes nós pedimos demais. E muitas vezes nós também aceitamos de menos. Nós não podemos ser tão miseráveis que nós precisamos roubar. Nós precisamos mentir. Nós precisamos falsear. Nós precisamos ficar no semáforo, como muita gente fica, mentindo que está passando fome. E às vezes tem até carro para andar, tem casa, e fica no semáforo. E vocês sabem que tem isso mesmo, né? Não é... Ah, mas você acha? Tem, a gente já viu isso, teve reportagem que fizeram, já tem bastante prova disso. Não são todos, lógico, mas tem muita gente que não precisaria fazer isso. Tem gente que se finge que não tem perna, que tem uma doença grave, e não tem nada, só para ganhar dinheiro. Então, essas pessoas estão agredindo a Deus. É o que ele está falando. Que não me deixe tão pobre que eu preciso roubar. E não me deixe tão rico que eu possa esquecer de Deus. E é isso. Sabe que a gente, às vezes, não fala desse jeito, mas é o que a gente deseja, né? Nós desejamos ter dinheiro suficiente para pagar nossas contas e sobrar um pouco para a gente poder viver, poder ajudar as pessoas. Sabe quando precisa, você vê alguém que está precisando, né, sei lá, uma coisa
básica, às vezes uma conta de luz que não tem dinheiro para pagar, e você pode ajudar naquele mês, naquele momento a pessoa, ou uma cesta básica que alguém está precisando, e você não tem dinheiro para comprar essa cesta básica, porque se você comprar a cesta básica, não paga a sua luz, entende? Então, é essa riqueza que a gente tem que pedir a Deus, para ter o suficiente, para a gente pagar tudo, né? E também tem outra coisa, a gente tem que aprender a gastar. Porque eu achei interessante, né? Eu já falei isso aqui, mas é sempre bom lembrar, né? Aí o cara fez uma pesquisa, né? Pegou, falou, se eu der 100 mil reais para você agora, falou para um pobre, eu dou 100 mil reais para você agora, o que você faz? Nossa, cara, a primeira coisa que você vai fazer, fale para mim, churrasco com os amigos. Primeira coisa que o pobre falou, e não vai falar para mim, isso aí, não, é o que o pobre vai fazer, aquele pobre mesmo, de espírito, de cabeça, de inteligência, tudo, né? Ele vai fazer um churrasco para contar, porque ele quer mostrar a riqueza dele. Aí ele vai comprar um cordãozão de ouro e pendurar no pescoço, vai pagar, sei lá, 30 mil no cordãozão de ouro, e andar com o cordãozão para roubarem ele e matar ele ainda. Porque pobre, infelizmente, né? Eu sou pobre também. A gente compra, né, gasta por bobagem. Aí você vai para um rico e fala, vou dar 100 mil reais para você, o que você vai fazer? Ele fala assim, eu vou investir. Se eu achar um terreno por 100 mil, eu compro, senão eu vou na Bolsa de Valores, eu vou colocar a prazo fixo, eu não estou precisando desse dinheiro, esses 100 mil, não estou precisando dele agora, então eu vou investir, daqui 1 ano, eu vou ter 200 mil lá. Entende? Por isso que o rico fica cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre. E não é porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Né? Você pode dar, eu não falei outro dia, você dá 1 milhão para a pessoa, ela já vai trocar o carro, né? Troca o sofá, troca a geladeira, troca a máquina de lavar, já vai fazer churrasco para os amigos, já vai fazer festa, já vai fazer, quando olhar no saldo, nossa, sobrou nada, acabou 1 milhão. Então, pobre e rico, não é Deus que faz a gente pobre ou rico, quem faz a gente pobre e rico somos nós mesmos. Então, nós temos que pedir a bênção para Deus, de nos dar saúde para trabalhar, entende? A única coisa que Deus faz para nós é dar saúde, porque a vontade é nossa. Deus precisa dar vontade para eu trabalhar, para você trabalhar. Isso é nós. Tem os que têm vontade, tem os que não têm. Mas tem quem tem saúde e quem não tem. Isso Deus pode ajudar a gente. Pode fazer um milagre, né? Você não está boa hoje, mas amanhã, em nome de Jesus, você vai estar curada. Entende? É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que profetizar. É assim que nós temos que viver. Paulo também falou lá em Filipenses 4:11, ele fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É uma das coisas que a gente esquece. Na hora que a coisa está feia, a gente não fala isso. A gente não consegue imaginar isso. A gente desanima. A gente desacredita em Deus. A gente desacredita na igreja. A gente desacredita na Bíblia. Mas não é sobre isso. Eu estou falando isso, mas o que eu quero colocar é se Deus ama o rico e ama o pobre. Essas passagens ela têm em comum a aplicação da sabedoria espiritual, mas a pergunta parece estar indo para algo mais profundo. Seria um desses extremos a riqueza ou a pobreza mais abençoada? Será que Deus abençoa mais um do que o outro? Estariam algumas pessoas mais próximas de Deus porque é mais pobre? Naturalmente, tanto os materialmente pobres como os ricos são igualmente necessitados de um Salvador. E Jesus está profundamente preocupado que ambos ouçam e respondam às boas novas. Deus, né? Jesus, ele veio para todos. A gente tem que lembrar disso, né? Porque a gente ainda tem muita gente que tem essa ideia, né? Que tem que ser pobre para entrar no céu, tem que ser pobre para ter a salvação, tem que ser pobre para Deus estar do lado dele. Não tem nada a ver. Você tem que ser íntegro, você tem que aceitar Jesus, você tem que fazer as coisas certas, não importa quanto você ganha, se você ganha muito ou ganha pouco, isso é de menos. Naturalmente, tanto os pobres como os ricos são igualmente necessitados de Jesus, né? Por sua graça, homens e mulheres com grande riqueza podem amar a Deus e demonstrar sua fidelidade através da generosidade.
Irmãos que vivem na pobreza podem louvar também aqueles que os provê e protege, tanto o rico como o pobre. Tem que louvar, tem que adorar, tem que aceitar. Entende? Então está aqui na igreja, está adorando a Deus. Não precisa ser nessa igreja. A gente fala que está na igreja, dá a impressão que hoje está uma coisa, tudo, né? Então tem que ir lá, mas tem que. Não é obrigado a fazer nada. Deus não obriga a gente a fazer nada. Mas se você. Pense bem. Eu sempre dou esses exemplos, vocês ficam meio assim, mas pense bem, você ama uma mulher. Você ama ela. Você quer casar com ela, você quer ter uma vida com ela. Você vai dar bombom para ela? Você não vai dar bombom da Arcor. Você vai dar um bom, não fala mal, não é falar mal, mas o pessoal não, né, fica tudo, né, eu gosto, mas tem gente que não gosta. Mas ele vai querer comprar aquele, o que é Maicar, não sei o que é Maicar. Cacau Show, Cacau, né? Fazer propaganda das marcas, né? Não é que é melhor ou pior, mas a hora que ela recebe, ela fala, nossa, você está agradando a mulher. Você vai dar uma flor para ela, você quer uma flor toda embrulhada, aquele para presente, aquelas flores bonitas, coloridas, custa uma fortuna aquilo lá, né? Custa, sei lá, eu nem sei quanto custa, que eu não dou isso aí, mas custa caro para caramba. Aí ela pega, olha que lindo, se emociona, né? Agora, você pode fazer isso para agradar a pessoa, por que não fazer isso para agradar a Deus? Por que a gente não pode entregar o melhor para Deus, sempre? Então não importa se você é pobre, se você é rico, Deus não precisa de flor, Deus não precisa de bombom, mas Ele quer o melhor que você tem. Para a mulher, eu estou falando isso para mostrar, né, que você não vai dar para ela uma rosinha murcha, você não vai dar um bombonzinho de terceira, você vai dar coisa boa, né, porque você ama ela. Se você ama a Deus, como a gente diz que ama, nós temos que dar o melhor para Ele, sem importar, porque como não precisa dar dinheiro, não importa, dá a melhor pregação, não importa, falar, mas não tem ninguém, prega do melhor jeito, não tem ninguém, mas eu louvo do melhor jeito, não tem ninguém, mas eu abro o culto com o melhor jeito, tem 200 pessoas, eu abro do mesmo jeito, tem 500 pessoas, eu faço do mesmo jeito, porque não é para as pessoas que nós fazemos, é para Deus, tá? Então não importa a riqueza, mas talvez os pobres tenham alguma vantagem na compreensão da mensagem do Evangelho, pois em situação de pobreza, os efeitos do pecado e do quebrantamento e a necessidade da restauração de todas as coisas são mais aparentes. Então, obviamente, que o pobre sente mais. O pobre passa mais fome, mais necessidade, não tem dinheiro para pagar as contas, está sempre devendo, né? Está sempre mais doente, precisa do SUS. E quando vai no SUS, você sabe a desgraça que é ficar naquela fila. Você pede lá um tratamento, depois de 6 anos vem a resposta positiva, pode fazer, mas já morreu. Faz 3 anos que a pessoa morreu, não precisa mais de tratamento. E infelizmente é assim que funciona, a gente sabe disso, não é que está falando mal das coisas, é que é assim, é a realidade. Agora o rico não precisa, o rico vai, sei lá, em outros lugares, né, que ele paga, então ele não sente tanto sofrimento. Eu estava vendo hoje uma declaração, acho que de uma enfermeira, se não me engano, não sei se vocês chegaram a ver na internet, e ela falando, né, que chegou um menino, uma criança, e estava morrendo. Aí foi chamado de emergência num domingo à tarde, se não me engano. Aí toda a equipe médica veio correndo lá no hospital, preparou tudo, botou o menino na maca, na cama, lá e tal, ligou tudo e falou para a mãe, não tem jeito, não tem salvação. Só que a mãe já veio na maca, o menino veio, a mãe veio com a mão na cabeça dele, impondo a mão e orando, e clamando pela salvação daquele filho, para Deus dar vida para ele. E ela contando, a enfermeira, falou, e a hora que eles falaram que não tinha mais jeito, mas que eles iam fazer o máximo para ela. Ela ficou na porta do quarto orando, de joelho, orando e clamando e clamando. Falou, a hora que nós falamos que não tinha mais o que fazer, o médico falou, acabou, não tem mais o que fazer. O menino começou a mexer. Estava inerte, em coma, começou a mexer, começou a recuperar, e quando foi à noite, ele já estava sentado na cama, conversando. E ela falou, só pode ser Deus. Porque acredite ou não acredite, só pode ser um milagre. Não tinha mais. O médico, parte humana, não tinha mais o que fazer. E ela viu, e ela contando esse testemunho, para a gente ver. A gente não acredita mais em milagre.
Nós não aceitamos mais que Deus faz milagre, nós achamos que quem faz milagre não pode falar mais nada, que prende a gente, né? Mas vocês sabem quem lá, né? Só Ele que pode fazer milagre, mas não, é Deus que pode fazer milagre. Os homens não podem fazer nada, o homem só faz maldade. Quem faz milagre é Deus. Então Deus atendeu, como Ele atendeu Eliseu, que eu falei no começo, Ele atendeu essa mãe. Então não importa se ela era rica ou pobre, eu não sei aonde, porque para atender de domingo, de emergência, não devia ser muito pobre. Atende de emergência? Então, eu não sei dizer isso, eu nunca precisei. Emergência eles atendem? Então, pode ter sido no SUS, eu não sei. Né? Mas, vamos dizer que fosse em outro lugar, né, que foi pago, ela era uma mulher rica, mas o filho estava perdendo a vida. Mas ela se ajoelhou e pediu e clamou, Deus ouviu. E Deus ouviria o pobre e ouviria o rico. Né? Só que o pobre, é que eu falo, ele tem muito mais oportunidade. O rico, ele está sempre viajando, ele tem carro bom. Você bateu o carro, o seguro paga, dá outro. Se não morrer, né? O carro é só trocar. A empresa está dando lucro, eles estão viajando, estão passando, estão sempre felizes, né? Come do bom e do melhor, tem escola paga para os filhos, está tudo maravilhoso. Então, a necessidade de um Deus que supre é menor. Enquanto que o pobre, ele está nas mãos de Deus. Por isso que a gente às vezes fala, né, que é melhor ser pobre do que ser rico, que o pobre tem mais facilidade. Talvez ele tenha até uma facilidade maior de entender, aceitar e estar na mão de Deus. Porque ele necessita tanto desse Deus, enquanto que o rico não necessita tanto. Mas não significa que Deus não ame mais, que Deus ame mais o rico ou o pobre, não importa, Deus ama os dois. O que importa é a nossa atitude. De sendo rico ou pobre, a gente está se colocando nas mãos de Deus. O próprio Jesus levanta essas questões, né? O Evangelho de Lucas, ele começa seu ministério em uma sinagoga, e ele lê Isaías 61, está lá em Lucas 4,18, fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Olha o que ele fala, pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Jesus veio, a função principal de Jesus foi para os pobres, a função principal foi para os oprimidos, a função principal de Jesus foi para aqueles que precisam, não tem nome, ele está descrevendo o nome, mas não precisa descrever, ele veio para quem precisa. E se eu for rico e precisar de Jesus, ele veio também, né? É lógico que ele colocou aqui pobre, ele descreveu, isso foi Jesus que falou no Evangelho de Lucas, está lá escrito isso, ele veio para pregar para os pobres, proclamar liberdade aos presos, e recuperar a vista dos cegos, e libertar os oprimidos, mas você vê, ele fala só algumas coisas, e os mudos? Não está aqui, então ele não veio libertar quem é mudo? Claro que veio, né? Aquela mulher da menopausa lá, como é que chama lá? Menopausa? Fluxo de sangue, né? Não tinha nada a ver, não está escrito aqui, mas ele não salvou ela, não curou ela. Aqueles que estavam com lepra, ele não curou, não está escrito aqui. Então, né, que a gente vai, às vezes, ao pé da letra e falando assim, mas ele não falou aqui. Claro que não falou, não dava para falar tudo. Se ele fosse descrever tudo, ia ficar até... Então, exatamente. Entende? Então, necessariamente, não precisa estar tudo escrito, mas a gente viu ele fazer todos esses milagres, né? Viu não, né? A gente viu a narração. No Sermão da Montanha, Lucas 6,20, né, ele fala assim, olhando para os seus discípulos, Jesus disse, né, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino do céu. Mas que pobre é esse? Isso que a gente precisa entender, né? Porque a gente às vezes pensa que pobre é o que anda de pé no chão, calça rasgada, come marmitex que a igreja entrega, quando come, que dorme na rua. Não são esses pobres. Pobre é aquele que se faz pobre. Pobre é aquele que, mesmo tendo $1 milhão na conta, ele necessita de Jesus. Entende? É esse pobre que nós temos que ser. É um pobre que tem um carro bom, que tem uma casa boa, mas eu preciso de Jesus, apesar de tudo que eu tenho. Eu necessito de Jesus. Não é só na hora ruim. Não é por isso que a gente, às vezes, é isso que eu falo, a gente ouve coisas, a gente escuta o pessoal pregar, falar coisas que a gente fica pensando, meu Deus do céu, estão pregando de um jeito,
E o povo é induzido a acreditar nisso, que ele precisa ser pobre, que o rico não vai para o céu, que quem é rico não precisa de salvação e precisa do mesmo jeito. Nós temos que entender isso. Então ele fala isso. E depois ele fala para os ricos, mas esses ricos nós vamos ver. Ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Quem são esses ricos? São aqueles soberbos que nós temos lá em Brasília um monte. Eu sempre tenho que falar Brasília, né? Não aguento, está aqui dentro assim, ó. Mas tem um monte de gente lá. E aqui também tem. Aqui em Piracicaba tem, em São Paulo, em todo lugar tem. Rico, soberbo, que só gasta em seu benefício, que não dá um centavo para quem precisa, que não ajuda uma instituição de caridade, que não ajuda uma igreja. Esses são soberbos. É desses ricos que Deus está falando. Né? Jesus está falando desses ricos. Como ele falou dos pobres, ele falou dos ricos. Mas só que como a gente só entende no português, né? Pobre é pobre, rico é rico. Rico quem é? O cara que tem lá uma casa boa, um carro bom, ganha bem, é rico. Mas ele pode ser pobre, né? Ele é rico de dinheiro, mas ele não é pobre de espírito. Ele é rico de espírito também, ele quer Deus, ele precisa de Deus. É o que faz falta para todo mundo, né? Esse tema é tão consistente, né? No ministério de Jesus, que despede, triste, um jovem rico buscando a salvação. Lembra da passagem do jovem rico? Lá em Lucas 18, 25, né? E ele fala no final, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Mas esse rico é aquele rico que ostenta. Do mesmo jeito do pobre que eu falei, que dá 100 mil para ele já vai fazer churrasco, botar cordãozão de ouro. É um rico que ostenta. É um rico que não tem... Em vez dele pensar, vamos ajudar minha família, deixa eu fazer alguma coisa de bom, deixa eu abrir um negócio por conta, com 100 mil, eu consigo abrir uma lanchonetinha, abrir uma barraquinha, vender banana, vender fruta, e vou multiplicar 100 mil, né? E com esse dinheiro que eu vou multiplicar, eu ajudo minha família, ajudo meus irmãos, vou estudar, banco meus irmãos para estudar, ajudo meu pai com a minha mãe, sei lá, a minha esposa, faço alguma coisa, não. Ele vai pensar em festa, vai pensar, já vai querer viajar, 100 mil, ele vai querer, vou para a praia. Sabadão, vou passar a semana na praia. 100 mil? Entende? Esses são os pobres que não têm valor nenhum. Do mesmo jeito dos ricos, que têm dinheiro e gastam tudo onde não precisa. Sendo assim, né, os discípulos perguntaram, quem que pode ser salvo então? Lá em Lucas 18, 26. E no 27... Jesus responde, né? O que é impossível para um homem, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Deus pode converter tanto o rico como o pobre e pode trazer para Jesus. No capítulo 19 de Lucas, né? Um homem rico e trapaceiro é trazido para o reino. Lembra de Zaqueu? Ele se arrepende e crê. A preocupação especial de Jesus pelos pobres mostra o papel dele na vitória. Zaqueu é um exemplo de rico. E ele fazia tudo errado, tudo que o rico, que Jesus condena aqui, fazia. Ele estava fadado a ir para o inferno, para perder a salvação. Porque era rico? Não, porque ele fazia coisas erradas. Quando ele falou, não, agora tudo que eu peguei, eu roubei, eu vou devolver a mais do que eu peguei. Para todos aqueles que eu logrei, eu vou devolver. E devolveu todo o dinheiro, fez tudo o que tinha que ser feito. E aí Jesus falou, né, que ele conseguiu, a salvação entrou nessa casa. Vocês entendem? É assim que funciona, é assim que Deus espera de nós. Não importa se você é pobre, você é rico, isso é de menos para Deus. Lá, voltando a Isaías 61, vemos que seu negócio, né, é virar as categorias do mundo de cabeça para baixo, né, o negócio de Deus. Para o seu povo crente, que é pobre e oprimido, ele promete lá em Isaías 61, né, no 3 e no 4, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, para todos os que choram em Sião. Entende? Quem chorava em Sião? Eram aqueles que tinham saído, que foram expulsos de Jerusalém, foram expulsos de Israel, né? E foram presos pela Babilônia, né?
E depois ele continua, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E esse povo voltou, né? Voltou com Esdras, voltou com vários daqueles que nós conhecemos, né? E construiu o templo, depois construiu os muros da cidade e reconstruíram, como estava na palavra, como Deus já tinha profetizado através de Isaías. Aqueles que estão no fundo do sistema são aqueles que Deus usará para reconstruir o que o pecado da humanidade arruinou. Entende? Somos nós o povo, somos nós os pobres, somos nós que queremos a justiça. Nós vamos reconstruir esse mundo. Os poderosos estão destruindo a camada de ozônio, estão destruindo as florestas, estão destruindo os mares, os rios, estão acabando com tudo. Mas nós, os pobres, né, seremos usados por Deus para reconstruir todo esse mundo. Glória a Deus por isso, né? E o que é o ano aceitável do Senhor que Jesus menciona? É o ano do jubileu, né? Quando as injustiças entre os ricos e pobres são niveladas e todo crente tem um novo começo para que aqueles que se tornaram pobres possam continuar a viver conosco. Tinha em Jerusalém, não vou explicar muito sobre isso, mas tem o Shemitah, né? Cada 7 anos, o dono da terra ele planta 7 anos, aí ele para de plantar, ele dá um ano, é o ano sabático que eles chamam, um ano de descanso na terra. Então, eles ficam um ano sem plantar. Hoje, eles não estão usando, eles estão tentando fazer isso, mas é muito difícil, porque hoje eles têm comércio, têm banco, então ficar um ano parado é complicado. Eu não sei exatamente como eles estão fazendo, né? Se está em algum lugar fazendo isso. Mas a ideia do Antigo Testamento era isso, era trabalhar 7 anos, parava o 8º ano, dava descanso para a terra, e esse ano eles ficam um ano adorando ao Senhor. Então, eles têm que preparar tudo, Deus dava a provisão para eles, e o que eles produziam nesses 7 anos dava para trabalhar, para viver o 8º e o 9º ano, porque aí no 9º ano eles voltavam em janeiro, já em setembro, no caso deles, né, eles começam em setembro o ano, dia 9 de setembro eles começam, é como se fosse 1 de janeiro para eles, né? Aí eles começam a plantar de novo, no 9º ano, mas só que a planta vai dar no 10º, né? Então, o que eles plantam até o 7º ano, daria para sustentar 2 anos a eles. Né? E aí, quando forma um ciclo de 49, 7 vezes 7 dá 49, né? Então, quando forma um ciclo de 49 anos, são 7 Shemitah, vem o 50º ano, né? Que é o jubileu. Nesse tempo do jubileu, acontecem mudanças na terra toda. A gente estava vendo uns exemplos aí essa semana agora, né? Por exemplo, em 2001, lembra o que aconteceu em 2001? As torres gêmeas lá dos Estados Unidos que caíram, né? Foi 2001, era o ano do Shemitah. Em 2008, teve a queda nas bolsas de Nova York, com um negócio de venda de casa, né? Que fizeram a venda de casa, não sei se vocês lembram dessa história, mas vendiam casas com valor baixo demais, depois, não é normal, mas só que não existiam as casas. Sei que deu um boom lá, quase acabou a bolsa, deu uma crise geral no mundo, porque os Estados Unidos, queira ou não queira, ele continua sendo o celeiro, né? É lá que acontece as coisas. E aí veio 2008, depois mais 7 anos, de 2015, né? Eu não me lembro direito as datas, acho que é 2015, 2016, também teve problema, depois 2021 foi outro, e todos esses, de 7 anos, vai dando coisas complicadas, que é uma mexida que Deus dá no mundo, né? E depois vai dar agora em 2030, ou 29, né? 29, acho que 29 vai dar, porque é 21 mais 7 dá 28, né? Então, no 2029 vai ser o ano do jubileu, vai ser a mudança, porque cada 7 anos ele dá uma mexida pequena, quando é 50 anos ele dá uma mexida grande no mundo. A gente está ouvindo falar aí da Agenda 2030, vocês já ouviram falar? Nunca ouviram? Então, é o final desse quinquênio aí, né? Que vai dar uma virada no mundo, vai mexer, Deus vai mexer em muita coisa. E o diabo está totalmente insatisfeito, né? Ele não está querendo deixar. Mas isso é conversa para outra hora, né?
Isso aí tem que fazer uma palestra sobre isso, porque é muito complicado. Mas, ali a gente vê, em Levíticos 25, né, que fala, consagrem o 50º ano, eu falei sobre isso por causa dessa passagem que eu ia ler, né? Consagrem o 50º, né, ano e proclame libertação por toda a terra e todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Então, se você vendeu uma casa, por exemplo, você fica 50 anos, a casa fica com outra pessoa. Depois de 50 anos, aquela pessoa devolve a casa, devolve a terra. No caso, era tudo terra, né? Eles compravam as terras, então eu vendo a minha terra para você. Aí, depois, quando dá o ano jubileu, você devolve a terra para mim. O dono é Deus, o dono da terra é Deus, e ele deu para mim, eu sou o primeiro originário. Então, sempre vai voltar para mim. Eu vendo ela, fico 50 anos, você usa por 50 anos, aí 50 anos você devolve para mim. Não é o que a gente vê no mundo hoje, né? Mas é o que Deus tinha colocado. É jubileu, ele será santo, como apenas o que a terra produzir. Então, nesse ano, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. O Deus que sempre fez o habitar entre o seu povo, o seu propósito, e que voltará para tornar todas as coisas novas. Então, você não podia plantar nesse ano, né? Nem no Shemitah, nem no 50º lá, você não pode plantar. Você tem que viver do que a terra dá. Então, como a terra ela tem que descansar, mas ela mesmo assim nasce as coisas. Então, o que der, você vai comendo daquilo. Então, vai ter e você não pode pegar aquele que nasceu e vender. Você não pode usar comercialmente, você não pode fazer nada. Então, tudo que nasceu maçã, nasceu verdura, tal, você pode comer na sua família, mas você não pode vender. Isso são regras judaicas, tá? Para nós não cabe nada disso, nós nem sabemos disso, né? Deveríamos saber, né? Mas a gente não sabe. Em uma igreja que procura viver essa promessa, a oração de Agur é respondida e contentamento de Paulo é satisfeito. Então, numa igreja que realmente procura viver a promessa de Deus, a gente quer isso, aquilo que eu falei no começo. A riqueza que nós pedimos para Deus não é a riqueza de ser o supra-sumo do Elon Musk. É Musk, né, que fala? Não é o cara mais rico do mundo. Qual que é a vantagem? Ainda que esse cara, pelo menos aparentemente, é o mais rico do mundo, mas ele está se importando um pouco com o povo, né? Pouca coisa, mas parece que está se importando, pouco mais do que os outros, né? Porque os outros não querem nem saber, né? São ricos e querem passar por cima, eles tratoram, né? Passa por cima do mundo. Esse daí, pelo menos, parece que faz alguma coisa. Mas o dinheiro é certamente um dos supremos motivos de alegria e de aflição do ser humano. Poucas coisas no mundo podem determinar mais a vida de uma pessoa do que o dinheiro. Hoje está assim, né? Você está feliz, você está com saúde, você está tranquilo, você está contente, você está bem com seu marido, com sua esposa, você está bem com seus filhos. Por quê? Porque a sua conta bancária está perfeita. Agora, começa a ficar devendo, começa a ficar negativo, começa a não ter dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar o colégio, para pagar... Aí você começa a brigar com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, fica nervoso, acaba batendo o carro, tem problema no serviço, tem problema aqui, tem problema ali, por causa do dinheiro, infelizmente. Por dinheiro as pessoas roubam, se corrompem, enganam, matam, fazem a guerra. Lá em 1 Timóteo 6:10 fala assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. A gente vê hoje, né? A gente vê hoje, em todos os lugares, pastores se corrompendo, padres se corrompendo, né? Pessoas de fé, pessoa que você acha que é de fé, de repente você vê que ele estava roubando, rouba a igreja, né? Bom, o pessoal rouba merenda infantil, teve várias pessoas aí, políticos condenados, porque roubou merenda da escola. Quem vai na escola e precisa da merenda são pessoas que não têm nem comida em casa. Um cara que rouba o dinheiro que vai comprar merenda escolar, gente do céu, é o fim do mundo mesmo, né? Lá em 1 Timóteo fala assim, já li, né? Mas Jesus não era contra o dinheiro, nem mesmo contra as pessoas ricas. A questão para Jesus é o que nós fazemos com o dinheiro. É isso que é importante. A doutrina da criação afirma que a absoluta soberania do Criador sobre tudo que existe, incluindo os seres humanos,
Lá em Romanos 11:36 ele fala, né, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Será que a gente pensa assim, vou comprar uma panela de pressão, né? Vou comprar uma máquina de lavar, vou comprar um carro. Será que a gente pensa, né? Deus, mostra melhor para mim. Senhor, que eu economize, que eu possa ter mais condição de ajudar na igreja, ajudar os pobres, e que eu compre uma que seja boa para mim. Não precisa ser a melhor, top do mundo, para mostrar para os outros, porque a gente gosta muito de mostrar para os outros, né? A gente compra um óculos, já tira a foto e põe no Face. Meu óculos novo, o que vocês acharam? Né? Para ver se a pessoa vai falar, nossa, que linda que você ficou, meu Deus, né? Então, nós queremos fazer as coisas para os outros. Não precisa fazer para os outros. Nós temos que fazer, se for fazer para Deus. Né? E aí eu vi outro dia alguém falando isso, né? Fazer as coisas para Deus, aí já entrou alguém e falou, a melhor coisa é fazer para minha família. Quando eu faço para minha família, estou fazendo para Deus. Tudo bem, lógico que é para Deus. Lógico que você tem que cuidar. O primeiro cuidado que você tem que ter é com a sua família. O primeiro cuidado é com o seu filho, é com o seu marido, com a sua esposa, com a sua casa. O primeiro cuidado é isso que Deus espera de nós. Mas que a gente fala assim, que mesmo fazendo essas coisas para a família, sempre em primeiro lugar tem que Deus estar. Deus é o primeiro. Então, tirar o dízimo, tirar a oferta, para Deus, sempre o primeiro. É a primeira coisa. Ganhei R$1.000, 100 reais já é de Deus, está aqui. Então, eu ganhei R$900. Desses R$900, vamos dizer, eu vou dar R$10 por mês por culto, eu vou em 4 cultos no mês, dá 40 conto, eu vou deixar separadinho e vou dar. Se for possível, lógico, né? Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas é isso que seria o ideal. A gente já separar o que é de Deus, está aqui. Ó. Eu vou usar o que é meu, isso aqui é meu. Mas a gente não pensa assim. A gente usa o que é da gente, usa o que é do banco, né? Usa o crédito especial, lá, o cartão, cheque, tudo. A negação dessa soberania de Deus é a essência do pecado, né? A doutrina da criação afirma absolutamente a absoluta soberania de Deus, inclui também a responsabilidade do ser humano pela administração da criação e a realização da sua vontade. Então a gente tem que admitir que Deus é Deus, Deus é todo-poderoso, né? A responsabilidade de cuidado da criação como Deus cuidaria é o que caracteriza o ser humano. Nós somos semelhança de Deus, não somos imagem e semelhança de Deus? Como Deus, então tem que pensar como Deus cuidaria desse computador? Como Deus cuidaria desse púlpito? Como Deus cuidaria desse corpo? Como Deus cuidaria dessa camisa? Será que o que eu estou fazendo é o que Deus faria? Eu, como imagem e semelhança de Deus, eu tenho que pensar nisso. A nossa responsabilidade pessoal com as coisas de Deus vai dizer se somos realmente imagem e semelhança. Então, quando eu mato pessoas, quando eu destruo propriedade pública, quando eu destruo a propriedade da minha casa, quando eu vendo a minha televisão para trocar por droga, eu não estou sendo imagem e semelhança de Deus. Quando eu traio a minha esposa, entende? Quando eu machuco meus filhos, quando eu deixo minha família sem comer, porque eu estou usando o dinheiro para outras coisas, quando eu deixo a minha firma, a minha empresa ir à falência porque eu não soube administrar, tudo isso mostra que eu não estou agindo conforme a semelhança e a imagem de Deus. Isso define principalmente com a maneira como nós dedicamos o nosso tempo, os nossos dons e o nosso dinheiro. Primeira coisa, né? O nosso tempo é a dimensão mais preciosa da vida. Sua perda ou mau uso não pode ser restabelecidos. O tempo para o cultivo da espiritualidade, tempo para oração, leitura e meditação da Bíblia, participação no culto. Cada cristão deve separar tempo para servir a Deus e ao próximo. É claro que nós, que não temos tempo para tudo, por isso, para a espiritualidade, precisamos escolher entre o que fazer e o que deixar de fazer. Muitas vezes, né, para a gente poder orar, a gente precisa deixar de assistir uma novela, assistir um seriado, né? Deixar de fuçar no Facebook, para fazer uma oraçãozinha de 5 minutos, que é duro, não é? É duro ficar acordado também, né? Tem que escolher entre ficar acordado e orar ou dormir, né?
Aí a gente começa, meu Deus, meu pai, tudo... já foi. Não é? É duro, mas é o tempo. Nós temos 24 horas por dia, queiram ou não queiram. A gente fala, o tempo está passando muito rápido, mas continua 24 horas. Por que ele está passando rápido? Porque nós estamos usando cada segundo para fazer coisas que talvez não precisasse ser feito. Não é? A gente às vezes limpa a casa 3 vezes por dia. A gente lava o carro, tem cara que lava o carro 3, 4 vezes por semana, ele lava, né, tem tempo, ele pega de manhã, ele lava o carro. De sábado ele fica das 8 da manhã até as 6 da tarde lavando o carro, polindo o carro. Não faz mais nada. Você fala para ele, viu, nós vamos fazer uma visita ali no pessoal que está precisando. Ah, não vai dar, pai, estou lavando o carro. Tem outros que tem que levar o doguinho passear. E ele leva todo dia, 3, 4 horas andando com o doguinho para cá e para lá. Não que não precise, tem que, quem mandou adotar, né? Adotou o cachorrinho, tem que andar com ele. Mas a gente tem tempo para andar com o cachorro, mas não tem tempo para se ajoelhar e orar. A gente não tem tempo para fazer uma visita no hospital, não tem tempo para visitar os velhinhos que estão num monte de clínica que nós temos aqui em Piracicaba, por exemplo, e gostariam tanto de uma visita, e a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para visitar os amigos, a gente não tem tempo para ligar, às vezes, para os filhos, ligar para os irmãos, para falar, oi, você está vivo ainda? Como é que você está? Tempo. Outra coisa que a gente não usa são os nossos dons, os talentos que Deus nos dá. Todo ser humano é uma criatura única e original e ocupa um espaço somente seu nos planos de Deus. Deus olha para você e vê você como uma pessoa especial. Fala, aquela menina lá, ó, ela é a menina dos meus olhos. Eu cuido dela especialmente, porque ela é especial. Originais e únicos também são os dons que cada pessoa tem, por isso devemos desenvolver os dons que Deus nos deu, não devemos fazê-los para proveito próprio, como muita gente tem, começa a cantar, se destaca, já vai gravar CD, DVD, fazer show, aí a hora que você fala, você não quer louvar na minha igreja? 40 mil. 40 mil estão cobrando, gente. Zaqueu sabia fazer dinheiro dentro do sistema econômico da época, mas isso somente deu um sentido na sua vida quando ele começou a pensar nos pobres necessitados. Zaqueu era rico, ele roubava, né? Ele era cobrador de impostos, igual Mateus, que nós falamos outro dia, né? Levi. E Levi também era rico, também dava golpe nos outros. Mas como mudou a vida de Levi, a hora que Jesus chamou ele, largou tudo e foi embora. E Zaqueu? Zaqueu não foi ser discípulo, ele continuou a vida dele, mas ele devolveu tudo que ele roubou. A hora que ele começou a sentir que tinha gente que ele estava roubando, que precisava muito mais do que ele, e ele devolveu. Isso deu um novo sentido na vida dele. E a terceira coisa são os bens. Quando uma pessoa cristã se submete ao senhorio de Cristo, ele deixa de considerar seus bens materiais como sua propriedade. Eles estão sob o senhorio de Cristo. A consciência de que tudo pertence a Deus liberta e compromete a oferta de gratidão regular para a igreja. Tudo que temos vem de Deus e a Ele deve retornar. É o que eu sempre falo, eu não tenho nada. O meu carro não é meu, é de Deus. Essas escolas que nós temos não é meu, é tudo de Deus. O apartamento que nós temos, até os filhos nossos não são nossos, é de Deus. E nós temos que entender isso e agradecer a Deus, mas nós temos que tomar conta das coisas que Deus nos dá com muito zelo. Nós não podemos deixar uma empresa falir. Se Deus deu essa empresa para você tocar, você tem que fazer ela dar lucro, você tem que fazer o melhor. Se Deus deu uma esposa para você, cuide dela da melhor maneira possível, zele por ela, para que ela tenha felicidade, para que ela tenha alegria, para que todos os sonhos dela possam ser feitos em nome de Jesus, que Deus possa estar na sua casa. Cuide do seu marido, porque se Deus deu um marido para você cuidar dele, você tem que cuidar. Se Deus deu um filho maravilhoso para você, cuida desse filho. Não é para ele ser o Deus da sua vida, mas é para você zelar. Deus deu um carro para você, cuida do seu carro. Né? A gente fica sem lavar o carro 6 meses. Não cuida do carro. Deixa vencer o óleo, para depois trocar, depois passou 1000 quilômetros mais, você troca o óleo. Deus deu, não é seu, é de Deus. A casa que você mora está caindo. Às vezes está caindo o telhado, está caindo as coisas, você não... mas não dá tempo, não dá. Tem que cuidar. Deus deixa para nós cuidarmos.
E nós temos que lembrar que tudo aqui é passageiro. Nós estamos passando aqui. Então não adianta querer demais aqui. Não adianta pensar em ser o cara. Não adianta. Não deixe de expressar nossa gratidão a Deus através da nossa contribuição financeira, né? O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 9, 7, né? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então sempre dê R$1, R$2, R$5, R$50. Eu acho gozado porque às vezes você vai na igreja e você não consegue dar nada. Porque não é para mim, não é para a igreja, mas eu penso assim, quando a gente dá alguma coisa, é porque Deus está tocando o seu coração. Aí você não consegue dar nada, aí você sai da igreja e vai no McDonald's. Eu falo McDonald's, mas qualquer um, né? Aí você gasta 30, 40 para comer um pãozinho desse tamanho assim. Ai, mas que delícia, McDonald's. Quer dizer, eu tenho R$30 para gastar lá, né? Sendo que às vezes eu jantei em casa, ou eu vou jantar ainda em casa depois que eu comi o pão. Então não precisava daquilo. Mas a gente gasta naquilo. Mas não dá para Deus. Portanto, sendo ricos ou pobres, Deus nos ama e exige que nós o adoremos. Ele quer adoração nossa. Através da oração e do cuidado com as suas coisas. É isso que Deus espera de nós. Se você é rico, se você tem condição de ajudar as pessoas, se você consegue, vamos dizer que você é dono de uma casa de material de construção, e você sabe que tem tantos pobres sem casa, você consegue fazer, em algum momento, uma liquidação, alguma coisa que dá para diminuir o valor das coisas caras, né? E você, sei lá, de algum jeito faz um convênio com os pedreiros, fala, nós vamos construir casas, isso o governo tem que fazer, a princípio, mas nós podemos estar ajudando, de alguma maneira, nós podemos fazer as coisas, né? Só que nós achamos que é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E às vezes tem gente que tem condição, né? Mas quando ele tem dinheiro, ele compra outra chácara, ele compra um sitinho, ele compra outro terreninho, ele compra outra casa, ele compra já tem 5 carros na garagem, ele compra mais um. Aí ele faz uma viagem para a Europa, aí ele vai uma viagem para os Estados Unidos, aí ele vai ele nunca imagina de pegar um pouco daquele dinheiro que ele tem para, não é distribuir, mas vamos ajudar, vamos ali na favela tal, sabe aquela comunidade mais pobre, ali tem 5 casinhas caindo nos pedaços lá, vamos ajudar aquele povo, casinha de madeira, nós vamos gastar aí, sei lá, 200 mil, eu faço as coisas, né, com 200 mil eu faço 5, 6 casinhas pequenininhas, né, aquelas de madeira que nós vimos, né, casa de madeira custa 10, 20 mil, uma casinha de madeira bonita, né? Um cara que tem dinheiro, ele compra um terreno, faz 10 casinhas de madeira, gasta 200 conto, 300 conto, não faz diferença nenhuma, ele tem 10 famílias que estão obrigadas. Entende? É isso que Deus espera de nós. Fala, mas então eu vou ter que dar, não é dar, não é, sabe? Faz o que você pode, você não vai consertar o mundo, mas faz a sua parte. São 10 pessoas que estavam vivendo numa miséria desgramada, que agora vai estar vivendo numa casinha, e você propiciou isso. Ah, mas eu não posso fazer isso. Mas ajude de algum jeito, né? Incentive, pelo menos faça projetos. Nós temos que ser projeto de a gente ir na casa dos idosos, né? Eu não sei como nós vamos fazer isso, mas nós vamos ter que achar um tempo, entra naquela primeira parte do tempo, que nós nunca temos tempo, mas nós precisamos achar esse tempo, meia hora, um sábado à tarde, sei lá, 2 horas da tarde, 2h30, tem que ver o horário que eles podem, que os idosos podem receber a gente, né? Mas vamos lá, a gente faz um louvorzinho rápido, nem que não leve instrumento, ou leva o celular mesmo, né? Dá para tocar, não dá para tocar no celular? Então, toca no celular, o acompanhamentinho lá, né? O playback, e canta rapidinho uma música, faz uma leitura rápida, uma pregação rápida, uma oração gostosa, todos eles orando. Olha que delícia. Eles não têm essa oportunidade, gente, eles não podem sair de lá. Se a gente não for lá, eles não vêm aqui. É nós que temos que fazer isso. É a nossa riqueza que nós vamos estar dividindo. É essa riqueza que nós temos. Nós não temos dinheiro para fazer nada, mas nós temos Deus.
E nós podemos dividir esse Deus com essas pessoas. Vamos fazer isso. Vamos achar um jeito. Não sei como, mas vamos fazer. Vamos achar um jeito de fazer. Amém? Louvado seja. Você ora pela... Consegue orar pelas... Não? Nós vamos orar pelos pedidos de oração, né? Que Deus possa estar à frente de tudo. A pastora não está muito bem hoje, não está saindo a voz. Então, vou estar fazendo tudo aqui. Louvado seja Deus Pai Todo-Poderoso, nós consagramos a Ti esses pedidos de oração, que o Senhor possa estar à frente e liberando, Senhor. As bênçãos que essas pessoas pediram, a gente não sabe o que tem aqui dentro da caixinha, a gente nunca abre, mas a gente sabe que quem coloca os pedidos aqui, tem fé, acredita na sua misericórdia, Senhor. Portanto, ajuda, Senhor. Faça com que esses pedidos se realizem de alguma maneira, Senhor. Que tudo que seja colocado aqui esteja se realizando. Aqueles que já foram realizados, que as pessoas consigam trazer um testemunho aqui para nós, Senhor. Para que nós saibamos que o Deus que fazia milagre antigamente, continua fazendo milagre ainda hoje. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Nós vamos encerrar nosso culto, então. Que Deus tenha aberto seu coração, que essa palavra possa ter edificado, né, a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, né? Ela tem que machucar. A palavra de Deus, quando não dói, ela não é a palavra de Deus, é a palavra dos homens. A palavra de Deus, ela tem que moer a gente, ela tem que doer, ela tem que rasgar, ela tem que curar, ela tem que transformar. Então, palavra de Deus, quando a gente escuta uma palavra, fala, que lindo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas não doeu, não sofreu nada, não chorou, não sentiu nada, então é a palavra do homem que está afagando o ego. Mas quando é a palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, ela edifica, mas ela corrige, ela transforma, ela modifica a gente. Sabe, aquele pai que educa, às vezes, dando umas palmadinhas no bumbum, que a criança, né, fica lá, meu pai bateu em mim. Hoje ele já vai fazer BO, né, se falar hoje. Mas, às vezes, é uma necessidade. E essa palmadinha faz com que a criança se alerte, né, se alegre, fique feliz mais tarde. Né? Naquele momento ela chora, tá, mas depois ela fala, nossa, se eu tivesse ido lá, eu tinha dançado, ainda bem que meu pai falou para não ir. É assim que Deus nos corrige. E cada vez que a gente prega aqui, Deus quer mudar o nosso caminho. Muitos pensamentos, muitas ideias erradas que nós temos dentro da palavra, Deus vai modificando a gente. Mas nós precisamos deixar muitos paradigmas que nós temos precisam ser quebrados. Nós precisamos deixar muitos pensamentos, às vezes, que colocaram em nós, implantaram em nós, e muitas vezes que nós ouvimos coisas erradas, e está dentro da gente. Então, muitas vezes falaram para nós, né, minha mãe mesmo sempre falava isso, rico não vai para o céu, você precisa ser pobre para ir para o céu. Era a ideia dela, era a ideia de muita gente, é a ideia de muita gente hoje, e não tenham medo de ser rico, né? Sendo rico honestamente, lógico, né? Não é ser rico roubando, né? Não precisa ser deputado, não precisa ser político para ser rico, você pode ser rico trabalhando também, né? Então, trabalha honestamente, faz as coisas certas, que Deus vai prosperar na sua vida, e você vai usar o dinheiro que vai entrar na sua vida para viver bem, para fazer sua família viver bem, né? E ajudar, porque vai exceder. Geralmente Deus dá excesso, e aquilo que exceder, em vez de você comprar cordãozão de ouro, em vez de você ficar dando churrasco para os amiguinhos só, ajuda aquelas pessoas que mais precisam, né? Vai ser muito melhor. Que a gente pense, vamos ver, né? Que a gente pense nisso. Mas vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um culto. Põe a mão no seu coração agora. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um culto, obrigado pelos louvores que o Senhor aceitou, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos vivos. Eu quero pedir pela saúde da pastora Ana, Senhor, que ela está com uma gripe forte, que o Senhor entre agora no corpo dela, teu Espírito Santo, Senhor, teus anjos,
coloque as suas mãos nessa mulher, Senhor, tire todo o mal da gripe, das dores que está no corpo dela agora, e alivie, Senhor, porque ela tem uma semana puxada pela frente, mas vai ser uma semana abençoada, em nome de Jesus, Pai. Ela não vai sentir nada, ela já vai dormir hoje tranquilamente, eu creio nisso, Pai, que o Senhor esteja à frente de tudo, e faça mais esse milagre na nossa vida. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir também pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pelas minhas netas, Senhor, que o Senhor abençoe cada um deles, Pai, que o Senhor também abençoe nossos colaboradores, nossos funcionários, todos aqueles que trabalham conosco, todos aqueles que vivem do nosso lado, todas as pessoas da igreja, aqueles que nos amam, Senhor, e aqueles que também não gostam muito de nós, que o Senhor abençoe abundantemente, que o Senhor prospere na vida de todas essas pessoas, Senhor, que o Senhor dê emprego, Senhor, serviço para aquelas pessoas que estão procurando, que o Senhor dê capacidade para a gente discernir do que é bom, do que é ruim, que a gente consiga, Senhor, ter mais ideias, Senhor, para fazer as coisas darem certo, que o Senhor esteja em tudo que nós pensamos, Senhor, que a gente não esqueça de pôr o Senhor em primeiro lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas coisas que fizemos lá na Peixinho Dourado também, Senhor, que deu tudo certo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós só temos que agradecer. Louvado seja o teu santo nome. Esteja conosco mais uma semana abençoada, Pai. Nós queremos que o Senhor esteja conosco essa noite, que essa noite seja uma noite de bênção, Pai. Que nós possamos ouvir os teus anjos do nosso lado, que o Senhor coloque os anjos em volta da nossa casa, dos nossos prédios, coloque em volta das nossas escolas, Senhor, proteja, Senhor. Proteja de todo mal, Senhor, de toda arte maligna, toda seta maligna que querem colocar em nossos negócios ou em nossa vida, Senhor, e na nossa igreja. Liberte-nos de todo mal, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e uma boa noite a todos.